Nós iremos então durante esse mês caminhar nessa série de mensagens investigando a Páscoa. Investigando a Páscoa. Nós queremos caminhar juntos naquilo que está no centro da fé cristã, aquilo que está no coração da nossa espiritualidade. Nós queremos olhar com atenção para tudo aquilo que aconteceu com Jesus, no entorno de Jesus, como quem investiga um caso, como quem observa os fatos, como quem ouve as testemunhas, como quem confronta as evidências, para a gente entender com profundidade aquilo que a história nos entrega como um fato, mas também como algo que tem um significado muito além de um fato simples da história. Nós queremos perceber o que esse fato da história significa para cada um de nós hoje, o que significa para a igreja hoje, o que significa para a humanidade, o que significa para o mundo. E hoje nós queremos olhar então para o primeiro registro, a cruz. A cruz. Existem alguns casos que nunca são esquecidos. Talvez você esteja lembrando de algum fato da história, uma morte trágica, um assassinato, um crime, que é lembrado sempre de novo há muito tempo. Aqui, um homem inocente, declarado como inocente inclusive, mesmo assim condenado à morte, sem provas consistentes, sem crime comprovado, sem coerência nos depoimentos das testemunhas, e mesmo assim executado, cruelmente executado. Se isso acontecesse hoje, nós investigaríamos, nós faríamos perguntas, nós buscaríamos evidências, nós tentaríamos entender o que de fato aconteceu. E hoje, ao olhar para esse primeiro registro, a cruz, nós queremos começar onde todo investigador começa, olhando para os envolvidos e nos perguntando quem está por trás da cruz. Não aquele artefato de madeira, mas desse acontecimento, desse evento. A partir de agora, nós vamos dar uma atenção especial ao relato do evangelista Lucas sobre essa história. Vamos revisitar o texto de Isaías que eu li no começo do nosso culto. Nós não vamos ler esse texto e fazer uma pregação expositiva sobre o relato de Lucas, ele é extenso, mas nós vamos citando fatos que Lucas nos traz no capítulo 23 do seu evangelho. Talvez você pode dar uma conferida em casa, hoje ainda, no capítulo 23 do evangelho de Lucas, e vai acompanhando também aquilo que a gente vai observando. E através de Lucas nós somos colocados numa cena cheia de personagens, e cada um deles revela algo muito importante. Então vamos começar com as autoridades religiosas. Elas aparecem nesse relato profundamente incomodadas com Jesus. Só que esse incômodo com a vida, com o ensino, com a postura de Jesus, revela algumas coisas muito profundas. Por exemplo, esse incômodo está relacionado com a sua inveja, porque eles são incapazes de lidar com a autoridade de Jesus, com a influência que Jesus
exerce. E por isso elas se sentem ameaçadas. Elas começam a perceber que a sua posição de controle corre risco. Elas agem em todo aquele cenário, em todo aquele contexto de forma manipuladora, distorcem acusações e vão tentando conduzir todo o cenário a um resultado que eles desejam. Revelam por isso que estão extremamente resistentes à verdade, não estão dispostas a ouvir, não estão dispostas a considerar de fato e de verdade o que está acontecendo, estão decididas a rejeitar, e no fundo isso é porque estão totalmente endurecidas, porque mesmo diante de quem é justo, permanecem fechados, permanecem determinados a silenciar Jesus. O que nós vemos aqui não é um coração que rejeita por falta de evidência, mas porque a verdade está confrontando demais a sua posição, a sua postura. Quando Jesus ameaça aquilo que a gente quer preservar, o nosso controle, a nossa posição, a nossa segurança, a tentação é a gente resistir, a tentação é a gente se fechar, a tentação é a gente rejeitar o próprio Deus. Então, os primeiros envolvidos em todo esse contexto do cenário da cruz são as autoridades religiosas, mas tem também um homem chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um guerreiro, ele construiu uma trajetória no ambiente duro, do fronte das guerras do Império Romano, na sua ânsia de ampliar as suas fronteiras, o seu território. Só que no decorrer da história ele se torna um homem poderoso, investido de autoridade real sobre a Judéia. Só que isso acontece quando ele casa com uma mulher chamada Cláudia Prócula, que era da família do imperador. Ou seja, ele não ocupa esse cargo por mérito, por competência, por bons serviços prestados, mas por favores. Isso faz com que ele se torne um cupincha do sistema, se torna alguém que precisa sustentar alianças para permanecer no cargo. No fundo, Pôncio Pilatos, a certa altura do campeonato, ele se torna um bajulador. Não necessariamente no seu discurso direto, mas na prática, alguém que vai ajustando as suas decisões para agradar quem está acima dele e manter os seus privilégios. Agora imagina um truculento soldado, acostumado a resolver do jeito que se resolvia as questões na época, tendo que assumir um papel de política de boa vizinhança, um papel daquele que agrada a todo mundo para que nada saia do controle, para que tudo fique em paz, certinho, para que o imperador, o parente, não se incomode com ele e o tire do cargo. Então ele é um homem que também vive uma grande crise. Por quê? Porque tudo isso que ele faz, que ele diz, está relacionado ao medo de perder o cargo. Pilatos, ele não é um homem ignorante, ele é um homem dividido. Ele sabe o que é certo, mas não está disposto a pagar o preço para sustentar a verdade. E talvez seja por isso que Pilatos seja um dos personagens tão próximos de nós, mesmo que a gente não o admita. Porque ele nos lembra que a questão nem sempre é se a gente conhece a verdade, mas se a gente conhece a verdade, ainda assim se compromete com a verdade, custe o que custar.
Há mais gente envolvida aqui. Lucas cita a multidão. A multidão que aparece no relato de Lucas não é composta por pessoas distantes de Jesus. Muitos ali tinham ouvido Jesus, muitos tinham visto Jesus, muitos inclusive tinham acompanhado Jesus. Ainda assim, aquele momento em torno da cruz mostra que ela é uma multidão extremamente emocional. Reage ao clima do momento muito mais com emoção do que com a verdade dos fatos. E por isso ela se torna influenciável. Ela é facilmente conduzida pelas lideranças que vão conduzindo o discurso. Ela acaba sendo extremamente superficial, que não aprofunda, que não examina. Apenas ela vai respondendo com aquilo que vai sentindo conforme as coisas vão andando. Ela é extremamente desiludida com o que ela começa a perceber conforme os fatos vão acontecendo, porque ela é volátil. Por que a gente diz isso? Porque poucos dias antes, essa multidão está gritando: bendito que vem em nome do Senhor, quando Jesus entra na cidade. Porque ela começa a sentir, ela começa a ter a sensação de que agora nós teremos um rei, que vai colocar os romanos para correr, que vai expulsar os romanos, que vai se rebelar contra o Império Romano, e vai devolver o governo, a administração política, econômica, social, bélica, a Israel. E ela fica extremamente empolgada com isso. Agora vai. E Jesus diz para ela: sim, agora vai mesmo, mas não do jeito que vocês acham que vai. Não por força, não por violência. O caminho pelo qual vai é a cruz. E aí vem frustração, vem desilusão, e vem a desconfiança de que talvez tivesse um projeto melhor, uma proposta melhor. E de repente essa multidão é colocada diante de uma decisão. Jesus é apresentado machucado, já espancado, preso, exposto a toda a vulnerabilidade humana, e do lado apresenta um Barrabás, um guerreiro, alguém que está preso porque se insurgiu, porque se revoltou, e porque quis fazer aquilo que o povo em determinado momento achava que tinha que ser feito, tomar a força. E aí de repente a frustração com o projeto de Jesus leva eles a dizerem: eu acho que Barrabás representa melhor as nossas expectativas. E acabam escolhendo esse que eles acham que corresponde mais à ideia de poder, de reino, de governo que eles queriam. Queridos, nós também corremos esse risco constantemente de rejeitar Jesus, de trocar Jesus, não porque a gente não crê em nada, mas porque a gente espera dele algo que ele nunca prometeu fazer ou nos dar. E aí a gente frustra, aí a gente decepciona, porque Deus não respondeu a minha oração como eu pedi para ele responder. Porque ele se atrasou, porque não foi no tempo certo, não foi do jeito certo, não foi como eu queria, não foi como eu esperava, não foi como eu pensava que tinha que ser. E a gente começa a entrar numa descendente nas nossas emoções, e a gente vai colhendo frustração, decepção, desilusão.
Alguém um dia disse: se você decidir navegar para longe de Jesus, o diabo vai ter um barquinho prontinho para você. Então, se esses sentimentos, essas sensações, essas emoções começam a brotar, pode crer que o diabo vai te apresentar alguém que representa melhor a tua expectativa. Às vezes são líderes humanos, às vezes são ideologias. Cuidado, porque a gente pode ser hoje a multidão do passado. Há os soldados também. Os soldados que nos mostram que o mal, a violência, a truculência pode se tornar algo normal. Os soldados aparecem nesse relato de Lucas como aqueles que executam a sentença, mas também como aqueles que se aproximam de Jesus com zombaria, com desprezo. Nós vemos nesses homens um coração insensível, que já não se comove mais com a dor. Nós vemos aqui homens cínicos, transformando o sofrimento alheio em escárnio, ironizando o sofrimento do outro, se divertindo às custas da dor do outro. E por isso se tornam cruéis. Participam ativamente da humilhação de Jesus. Se mostram, portanto, totalmente indiferentes. Para eles, aquilo é apenas mais uma execução. Para eles, aquilo é apenas mais um dia de trabalho. E no fundo, eles estão extremamente endurecidos, incapazes de perceber quem está diante deles. Talvez, deixa eu fazer uma observação aqui, que talvez nos leve a entender esses homens. A gente não precisa concordar com eles, muito pelo contrário. Vocês sabem por que a crucificação deixou de ser pena de morte um tempo depois, no contexto do império? Porque não tinha mais soldado com estômago para participar daquilo. Aquilo era terrível. Aquilo era terrível. Alguém disse que, se você assistiu o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, há historiadores, há estudiosos que dizem, ele pegou leve. E se alguém de nós consegue assistir aquele filme, do começo ao fim, sem o estômago embrulhado, eu não quero justificar os soldados, mas essas características todas são características de gente para aguentar isso, só tem que ter essa postura. O que a gente vê, porém, aqui, é um tipo de mal silencioso que pode tomar conta das pessoas. Não o da rejeição explícita, mas da banalização. Sabe quando o coração se acostuma com a injustiça? Sabe quando o coração passa a considerar natural, normal, o sofrimento, a injustiça, o pecado? E passa a olhar para isso e às vezes até participar disso tudo sem questionar. É isso. Queridos, pensa comigo agora como um investigador, já que a gente está investigando a cruz. Quem é o culpado pela cruz? Quem é o responsável pela cruz? Todos. Não há um único responsável. O que há é um sistema totalmente comprometido.
onde tudo concorre para esse fim. E é aqui, queridos, que a coisa também começa a apertar um pouco mais para o nosso lado. Porque se formos honestos de fato com a gente mesmo, a gente vai reconhecer cada um desses movimentos dos envolvidos em nós também. Quantas vezes a gente sabe o que é certo e faz o que é errado? Quantas vezes a gente segue a multidão sem refletir? E deixa eu fazer um parênteses aqui, queridos. Em tempos de algoritmo, muito mais. Em tempos em que somos empurrados para dentro de uma bolha, seguindo o que o algoritmo nos entrega, sob a tirania de influenciadores, muitas e muitas vezes a gente segue aquilo que a bolha nos entrega, sem refletir. Quantas vezes a gente cala quando deveria se posicionar? Quantas vezes a gente lava as mãos? Quantas vezes resolvemos as coisas no grito, na violência, na força, e não com justiça? Queridos, a cruz não expõe apenas aqueles envolvidos do passado. Ela expõe o coração humano. Ela expõe o meu coração, ela expõe o teu coração. Eu tenho sérias dúvidas de que Jesus teria outra sorte se ele tivesse vindo hoje, se ele tivesse vindo no nosso tempo. Então, queridos, quando olhamos para os envolvidos nesse primeiro cenário, nesse primeiro registro, a gente percebe todas essas pessoas, todas essas circunstâncias e situações que são muito atuais. Mas um bom investigador não para olhando para os envolvidos, né? Ele também olha para as evidências. O que é que a cruz revela? Tenta imaginar a cena comigo. Um homem inocente, declarado inocente por Pilatos, inclusive, sofrendo como um culpado. Rejeitado, humilhado, abandonado, pregado numa cruz. O símbolo mais cruel de execução daquela época. Só que de repente algo inesperado acontece. No meio daquela dor, no meio daquela injustiça, quase morto, à beira da morte, Jesus daquela cruz diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Quem responde assim? Quem reage dessa forma? Quem, em meio a tudo isso, escolhe perdoar? Isso não é comum. Isso não é ordinário. Isso não é natural. Isso deveria nos intrigar, não é verdade? À medida que a gente olha mais de perto tudo o que está acontecendo, a gente começa a perceber algo impressionante. Que o que está acontecendo ali, na verdade, não é novo. Séculos antes, como vimos na leitura há pouco, o profeta Isaías diz que ele foi desprezado, que ele foi rejeitado, que ele é um homem de dores.
que ele foi traspassado, que ele foi esmagado por causa das nossas transgressões, que ele foi oprimido, que ele foi afligido, que ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Queridos, ao final desse relato, diz que Jesus intercedeu pelos transgressores. Eu creio que aqui as evidências começam a se alinhar. Sim, tem uma conspiração. Sim, tem mentira. Sim, tem injustiça. Sim, tem omissão. Sim, tem um sistema que é contrário aos princípios e valores do reino de Deus, mas o que está acontecendo aqui não é apenas um erro jurídico, o que está acontecendo aqui não é apenas uma tragédia histórica, tem um plano, tem um propósito, tem algo muito maior acontecendo naquela cruz. E aí a gente chega numa pergunta central: o que de fato aconteceu aqui? A gente olha para o veredito, a gente olha para o que significa essa cruz. Queridos, o que acontece na cruz não é apenas uma execução, o que acontece na cruz é uma substituição. Uma substituição. O inocente está no lugar dos culpados. Deus, o próprio Deus, assume o lugar que é nosso, assume o meu lugar, assume o teu lugar. Sim, Jesus morre a nossa morte e nos dá a sua vida. Enquanto Jesus morre, algo acontece no templo de Jerusalém. O véu que separava o lugar santo do outro espaço se rasga. E aquele lugar santo era o lugar onde Deus estava, totalmente inacessível ao pecador, totalmente separado. E quando esse véu se rasga, aquilo que separava Deus da humanidade deixa de ser uma barreira. O véu que separava não separa mais. O acesso a Deus agora está aberto por causa da cruz. Um centurião romano, alguém de fora, que está participando da execução, olha para tudo aquilo, quando Cristo é traspassado por aquela lança, olha e diz: esse homem era justo, verdadeiramente ele era o Messias. Até a criação reage, trevas se fazem em plena luz do dia. Um terremoto acontece, sepulturas se abrem em consequência desse terremoto, como se o mundo tivesse reconhecendo o peso daquele momento. Queridos, as evidências elas começam a convergir para um único veredito: Jesus não é apenas uma vítima de sistema, Jesus se entrega. Jesus se entrega, Jesus se doa. Ele disse isso antes através do evangelista João:
ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Queridos, a gente começa essa investigação olhando para a cruz, fazendo uma pergunta: quem mata Jesus? Quem está envolvido em tudo isso? A gente pergunta o que está acontecendo ali de fato. Mas à medida que a gente vai se aproximando, vai analisando os fatos, a gente percebe algo muito profundo. Jesus morreu por nós. Porque não tem inocente nessa história. Não tem inocente nessa história. Você já ouviu, presta atenção agora, você já ouviu alguém dizendo, ou você já se referiu a alguém dizendo, essa é uma pessoa boa? Você já ouviu alguém dizendo, ele é um homem de bem? À luz do Evangelho não existe gente boa. À luz do Evangelho não existe homem de bem e não existe mulher de bem. À luz do Evangelho só existe gente que não presta. Alguns dentre os que não prestam reconhecem isso e buscam mudar de vida com a ajuda de Jesus. Outros não prestam e continuam vivendo nisso. Eu já disse isso aqui uma vez, eu acho, quando era adolescente gostava de assistir os filmes de Velho Oeste que tinha no sábado à tarde, na Rede Globo. Quem lembra do Bud Spencer? Quem lembra do Terence Hill? Os bang-bangs de sábado à tarde. Você já percebeu que bandido usa chapéu preto e xerife usa chapéu branco? Se o mundo, se a humanidade fosse um grande Velho Oeste, e Deus olhasse lá de cima, ele só ia ver chapéu preto, com um chapéu branco no meio. Só há um justo, só Jesus é justo, só Ele é inocente, só Ele é sem pecado. Todos nós, diz a Bíblia, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, diz o profeta. E diante dessa verdade, não há espaço para neutralidade. Não há espaço para neutralidade. Então, vamos aprofundar um pouco essa pergunta: o que significa a cruz? Significa que o pecado é real. A gente precisa parar de se justificar. A gente tem que parar de racionalizar. A gente tem que parar de inventar nome para aquilo que a Bíblia já deu um nome. Pecado é pecado. Ele tem uma fraqueza, ele não pode ver R$50 dando sopa num banco aqui que ele precisa pegar para si e levar. É uma fraqueza. Ele tem uma fraqueza com relação a mulheres. Queridos, pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo real. Eu não quero ter problema com nenhum psicólogo, psiquiatra aqui. Eu reconheço a importância, mas a gente precisa cuidar com as psicologizações do pecado, porque a gente às vezes dá nomes bonitos também nesse sentido, para aquilo que a Bíblia chama de pecado. Em segundo lugar, a gente precisa reconhecer que o custo é alto. Nós, queridos, nós aprendemos da Bíblia, e o reformador Martim Lutero, graças a Deus, resgata essa realidade preciosa da teologia, de que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A salvação é de graça. E não há absolutamente nada que você possa fazer para Deus te salvar mais. E não há absolutamente nada que você possa fazer para Deus te salvar menos. É graça.
mas em nenhum momento pode ser graça barata. Dietrich Bonhoeffer nos lembra muito bem disso. Paremos de tratar o pecado como algo leve. Paremos de falar do pecado como algo que não tem relevância, como algo insignificante. A cruz mostra o peso, a cruz mostra o preço, a cruz mostra o custo, e ele é alto. Mas a cruz significa também que o amor de Deus vai até o fim. Por isso, para de te martirizar por causa do pecado. Quem tinha que morrer já morreu. E morreu o suficiente para resolver o problema. Pare de se sacrificar para tentar pagar. O sacrifício já foi oferecido e foi aceito. O preço está pago. Jesus foi julgado, condenado, morto no teu lugar, no meu lugar. Receba perdão que brota dessa obra. O perdão que a gente não pode produzir. A salvação que a gente não pode conquistar. Mas que demanda a nossa rendição, a nossa acolhida em fé. Nós somos salvos pela graça, é o mover de Deus em nossa direção, é sempre iniciativa dEle, mediante a fé. A fé acolhe o presente. Caso registrado. Primeiro registro feito, a cruz. Foi o primeiro capítulo. Ainda não terminou. Domingo, nós vamos nos perguntar o que aconteceu naquela manhã. O que acontece naquele domingo de manhã? Nós vamos analisar as possibilidades, os relatos, o impacto desse acontecimento. Sabe por quê? Porque nessa investigação tem um fato novo. Tem um fato novo, tem uma evidência nova, tem novas testemunhas. Queridos, um túmulo aberto deveria suscitar perguntas que a gente não pode ignorar. Domingo a gente continua a nossa conversa, que Ele nos ajude. Assim como estamos, vamos orar. Pai querido, que o Teu Espírito Santo testifique com o nosso espírito a respeito dessa palavra. Confirma, Senhor, aquilo que nós precisamos levar para a nossa vida agora. Sela com o Teu Espírito Santo, e que a gente de fato saia daqui impactados pelo que de Ti recebemos. Nós Te agradecemos porque a gente pode Te ouvir, nós Te agradecemos porque Tu és um Deus que continua falando. Faça de nós sempre pessoas que ouvem e praticam a Tua palavra em nome de Jesus. Amém.